Olá, internautas! Começa agora mais um Semana Tech, o podcast da Info. Eu sou a Paula Hotman e aqui no Infolab comigo estão Gustavo Guzmão. E aí, pessoal, tudo bem? Lucas Agrela. Olá. Carlos Eduardo Silva cuidando das câmeras. Boa tarde. E cuidando do link ao vivo e das redes sociais, ele, Rafael Cato. Boa tarde. Está de bom humor. Está de bom humor hoje. E começamos o podcast falando dele. Este pequeno objeto aqui em minhas mãos, que tem o tamanho de uma moedinha de 10 centavos. Pois é, ele é um novo mini pendrive da SanDisk, que é super veloz e promete acabar com os problemas de quem tem aquela impaciência para transferir arquivos. Lucas, qual que é a grande novidade desse pequeno objeto? A novidade, essencialmente, é que ele é um objeto, ele foi projetado para ficar sempre no seu computador, por isso que ele é tão pequeno. Essencialmente, uma forma de expandir a sua memória sem que você tenha que ficar levando para todo lugar o seu pendrive. E a taxa de transferência dele é bem alta. Por exemplo, a gente fez um teste agora, acabamos de fazer um teste no Infolab, e a gente conseguiu transferir um arquivo de 1.3 GB em precisos 40 segundos, usando um computador que tem um SSD e conexão USB 3.0. Bem rápido isso. É muito rápido, é uma taxa assim que um pendrive que... Existem outros pendrives no mercado como esse, pequenos e tal, mas a taxa de transferência desse é muito alta. E ele, como você estava falando, ele é legal para deixar já plugado no computador, como se fosse um HD, como se fosse um complemento para o seu HD. Porque, por exemplo, esses computadores que têm SSD, por vezes eles não têm uma memória tão grande quanto tem um HDD comum. Então, até por conta do custo, né? Um SSD com muita capacidade é muito mais caro do que um HDD. Então é uma forma de você expandir a sua memória. Por exemplo, se você tiver um MacBook Air, que é um computador que não tem tanta memória, esse acessório ajuda a guardar filmes, séries, tudo o que você quiser. Pois é, o nome dessa belezinha aqui, belezinha porque ele é muito pequenininho, é UltraFit USB 3.0 e, ao contrário de muitas coisas que a gente costuma falar aqui no programa, ele já está disponível no Brasil, né? Pois é, ele foi lançado no Brasil porque, como a SanDisk já disse isso outras vezes, mas o Brasil é um mercado prioritário para eles, tanto que eles lançaram o SanDisk Dual, que era aquele pendrive também para você ligar no celular, eles também fizeram lançamento global aqui no Brasil. Entendi. E eu lembro de já ter visto uns pendrivezinhos pequenininhos que eles recomendam para colocar no carro. Isso, verdade. Que é legal para colocar no carro, assim, acho que era um da Kingston até. Você colocava lá e deixava e evitava qualquer tipo de problema, sei lá, às vezes a pessoa vai virar pro banco de trás, levantar a perna e dar uma porrada no pendrive. Eu ia falar isso. Eu já chutei muito um pendrive do carro por causa disso. Eu quebrei o rádio do meu carro com isso. Você quebrou o rádio do seu carro? Não foi o pendrive, foi o rádio. Não foi o rádio, foi Caramba. Mas é uma história meio longa. Encurtando, tipo isso, de bater no pendrive e aí sair à frente do rádio, escorregar, a porta tava abrindo, eu fui fechar a porta e quebrei a telinha do vidro do rádio. Uma combinação foi de tipo fatores, um efeito cascata. Foi. Mas enfim, isso poderia resolver os problemas. Quebrou o pendrive também, aposto. Também, o pendrive. Dito que eu sou desastrada. Acontece. Pois é, ele está disponível em 3 versões, 16, 32 e 64 GB, com preços que variam de R$50 a R$190. Só que o detalhe é que a edição de 16 GB ela não é tão veloz quanto a de 32 e a de 64 GB. Essencialmente, essas edições mais velozes, elas conseguem superar em até 10 vezes a velocidade de um pendrive 2.0. Mas a edição de 16 GB é só 5 vezes mais rápida. Então é meio que a metade ali da velocidade. Entendi. Sabe o que eu estava pensando? Que faz muito tempo que eu não uso um pendrive. Eu tenho colocado muito mais coisa na nuvem. E agora que o celular conecta com o rádio do carro, mais fácil, tem os cabos direto, você acaba ouvindo música pelo celular. Então, sem dúvida. Eu estava pensando isso, é curioso. Ó, sei lá, uns 2 anos... Capaz de ter o mesmo destino dos CDs, isso aí. É verdade, eu tinha um pendrive na bolsa, fixo, sabe? Pra quando você precisa transferir coisa, não sei o que, agora... Engraçado, mas talvez esse pequenininho aqui vale a pena, se ele for rápido assim. Sim. Pelo menos não fica aquela loading, transferindo arquivos. É que o negócio de verdade da SanDisk são as memórias flash, né? Então eles não vão ficar para trás do mercado porque eles têm essa base, né? Que ainda está presente na maioria dos dispositivos. Entendi. É o segredo É o segredo do negócio. Entendi. Bom, por falar em segredos,
Desde que o Snowden revelou alguns segredos da NSA, que nós, paranoicos de plantão, não dormimos mais tranquilos à noite. Trocamos todas as senhas. Pensando que o governo americano e todos os governos do mundo espionam tudo que a gente está fazendo. Mas, brincadeiras à parte, essa semana o Edward Snowden deu mais uma entrevista, ele que é o ex-analista da NSA, de inteligência dos Estados Unidos, está refugiado na Rússia, deu mais uma entrevista falando de outra ferramenta que a NSA tem, que seria para um programa de cyberguerra, dessa guerra cibernética. Uma ferramenta chamada Monster Mind, que ela é programada para contra-atacar qualquer tipo de ataque feito aos Estados Unidos. Meio que sem perguntar direito quem é, sem saber direito o que está por trás, ela simplesmente envia uma resposta de ataque. É meio que atirar primeiro, né? E perguntar depois, né? Exato, exatamente. É polêmico essa revelação dele, especialmente porque aí entra de novo a questão da privacidade. Segundo o Snowden, para essa ferramenta poder funcionar, o governo americano precisa ter acesso a todas as comunicações privadas que vêm do exterior e chegam nos Estados Unidos. Ou seja, eles monitorando tudo que chega, se é algum tipo de ataque malicioso, eles já enviam uma resposta, um ataque de volta na hora. O que, de novo, segundo até alguns leitores que comentaram e segundo os especialistas, não previne que as pessoas mascarem esses ataques, né? Claro. Alguém vai lançar um ataque contra os Estados Unidos, mascara que ele vem de algum lugar e essa resposta automática, sim, ela isso ataca, acontece sei lá. frequentemente, né? O exemplo que ele cita aqui, que ele estou na entrevista, você pode ter alguém na China atacando, sei lá, um alvo nos Estados Unidos através da Rússia. Sim. Daí ele usa, sei lá, um IP que está associado a um hospital. Aí a NSA recebe o ataque e devolve e derruba a rede do hospital. E o que vale notar que isso é uma prática comum, né? É uma forma comum de esconder a identidade de quem está atacando. Exatamente. Não é tão difícil. Eu não sei, faz já algum tempo que o Snowden está refugiado na Rússia, eu fico pensando o quanto as coisas já não mudaram, o quanto já não se tornaram até mais sofisticadas do que da época que ele estava lá nesses meses. Não sei. Tem uma pergunta aqui, voltando ao assunto do pendrive, do Vitor Martins. Acho que é legal tentar explicar por que esse pendrive é tão rápido. Ele é rápido porque ele é USB 3.0 e qual que é a diferença dos outros pendrive 3.0? Bom, eu entrevistei uma executiva da SanDisk exatamente sobre isso e eles disseram que a diferença do pendrive é assim, se você pensar no mercado de pendrive, todos são 3.0 hoje em dia. Mas a diferença é que a SanDisk fez uma otimização na controladora mesmo do pendrive, então no firmware mesmo. Então conseguiu fazer com que o pendrive obtivesse o melhor resultado para o hardware que ele tem. Entendi. Essencialmente uma otimização mais do lado do software. E outras duas coisas que são diferentes nesse pendrive é que ele veio com duas soluções, as duas de certa forma de segurança. A primeira é uma chave de acesso para você acessar os conteúdos que estão no seu pendrive, porque pendrive, ainda mais pequeno desse jeito, as chances de você perder são grandes, convenhamos. Vocês já perderam um pendrive? Já, vários, na bolsa então, vários. O Vitor está comentando aqui também, que tem que tomar cuidado para não perder, porque ele é muito pequeno. Exatamente, e é por isso que eles oferecem isso daí. Isso na verdade é uma assinatura que eles oferecem, se não me engano é gratuito por 1 ano, e aí depois você tem que pagar se você quiser. E outra coisa muito bacana é uma solução que também vem nesse pendrive, que é para você recuperar dados que você possa ter apagado sem querer. Porque pendrive é aquela história, se você apagou, chances de você recuperar são bem pequenas, né? Nossa. Isso já vem junto Já vem com o pendrive com a assinatura de 1 ano. Depois você tem que pagar, acho que se não me engano, uma taxa de $50. Então quando você paga esse valor entre R$49 ou R$190, dependendo... Os 3 modelos vêm com isso já. É como se fosse... É mais do que só o objeto em si, é um serviço, um produto que vem com serviço. Interessante. Vamos testar aqui. Eu não sei se eu sou o único ou se eu deveria admitir isso, mas eu costumo apagar os programas que vêm nos drives externos. Eu comprei um HD recente, daí eu vi, tinha 2 instaladores lá, eu apaguei os 2. Eu costumo formatar sempre que eu coloco no computador, daí some os programinhas que vêm junto. Eu tenho medo de formatar as coisas, porque às vezes eu tenho a sensação que eu vou formatar a coisa errada, entendeu? Tipo, que eu tô formatando, vou formatar o HD do computador, sabe? Que eu vou apagar um monte de coisa. Enfim, eu tenho um pouco de... Confesso, sabe? É o botão certo que eu tô apertando. É isso mesmo que eu quero fazer. Eu já tirei tudo, eu já salvei, já fiz backup. Vocês já perderam arquivos assim também? Já. E Paula, em relação a essa
nova tática da NSA, ela veio de pelo que eu cheguei na fonte lá, que era uma matéria da Wired que eles publicaram. É uma entrevista com o Snowden. É uma entrevista gigante. Uma grande entrevista. O cara passou 3 dias, acho que só conversando com o Snowden pela Rússia. Vale a pena ler a matéria inteira, assim, se você tiver paciência, saber ler inglês, é enriquecedora. Pois é, o Snowden, que acabou, faz alguns dias que saiu que ele teve o visto renovado para continuar na Rússia, ele está lá foragido. Tá numa situação melhor do que a do Assange, né, o Snowden. Sim, o Assange está preso numa embaixada em Londres. Vai fazer quanto tempo agora? 2 anos? A embaixada do Equador, né? Acho que sim. Ele tá preso. Olha, tem uma dúvida aqui do eu não sei falar o nome dele. Helginato 22. Quando que a AMD vai finalmente usar PCI Express 3.0 nas placas-mãe? Rapaz, boa pergunta. Caramba, pergunta específica, né? A gente pode dar uma pesquisada e ver se a gente encontra uma resposta, mas sim, assim... a gente responde nos comentários. Assim, a gente responde nos comentários do vídeo depois. Enfim... Promessa, viu? Pra mim? Pra você tem um elogio aqui. O pessoal gostou da sua versão motoqueira. Gostaram? A Daisy de São Conrado achou que você tá bem nessa versão motoqueira. Galera. Um beijo pra Daisy. Beijo pra Daisy. E a Grela, ela tá perguntando se você lembra dela. Eu lembro. Você lembra? Ai. Bom, de problemas de segurança para as buscas do Google que vão mudar essa semana. Quer dizer, foi anunciado que o Google vai alterar o sistema de ranqueamento de sites. A página que dá os resultados das buscas vai passar a privilegiar agora os sites que tenham o certificado HTTPS, né, que é um protocolo de segurança a mais. Para criptografia de tráfego e tudo mais. Pois é, o que isso significa, Gustavo? Isso significa que o Google está querendo fazer com que todo mundo adote o HTTPS, que é uma solução bem boa. Hoje ela não é tão utilizada assim, né, mas utilizada para sites de compras. Aqui na Abril, por exemplo, você está um exemplo daqui da Abril, a loja Abril, que você precisa digitar dados lá, eles criptografam o tráfego com HTTPS. Por caso de algum cara que está ali na sua rede, ele resolve interceptar seu tráfego, ele não vai conseguir decifrar ali tão facilmente. Várias outras lojas, assim, praticamente toda página que você tem que digitar algum dado, pessoal, que seja, senha, ela é protegida por HTTPS para evitar esse tipo de interceptação de tráfego, e se ela não usa, é bom você nem digitar seus dados ali. Fica a dica de segurança. Exatamente. E às vezes tem algumas páginas piratas que ainda tentam falsificar o certificado, mas isso se identifica de outras formas que a página é falsa. E você consegue ver lá em cima, né? Exatamente. No endereço tem o HTTPS antes do www, enfim, do endereço. Exatamente. Daí é legal essa iniciativa do Google, que eles começaram a adotar HTTPS em todas as páginas deles, e agora eles querem que todo mundo faça o mesmo. HTTPS é um negócio... Você não pode falar que é uma iniciativa do Google, eles estão querendo fazer com que todo mundo use. Não, é uma iniciativa que várias pessoas usam, é aprovada por todo um conselho, desenvolvida por fora e tal. Eu acho bem legal da parte do Google incentivar isso, ainda mais o Google, que é a maior engine de buscas da história do mundo atual. Se alguém quiser ranquear bem ali, se você lida com um site, você é webmaster aí, lida com um site, vale a pena você investir no HTTPS para sua página ranquear melhor ali no Google posteriormente. É bom. É bom, né? E aí, obviamente, o Google não dá muitos detalhes de como funciona esse mecanismo de buscas. Ele tem os algoritmos que usam a lógica deles para ranquear o que é mais relevante. Isso muda de acordo com cada usuário, isso muda de acordo com cada país, isso tem uma série de fatores que levam em conta. É como se eles estivessem inserindo mais um critério, né? Em todos esses critérios que ele já usa na hora de ranquear uma busca, e que é a segurança do usuário. Exato. A gente não sabe, não foi divulgado o peso que vai ter, como que vai funcionar, se já vai ser implementado a partir de agora, de hoje, já está valendo, mas a expectativa é que entre no ar em breve. Então, a partir de hoje já está valendo, assim, mas para 1% das páginas. Entendi. Daí eles vão ampliando aos poucos, até 1%, é bem pouco ainda. Mas, posteriormente, eles estão dando esse tempo para o pessoal se adaptar e ninguém ficar muito para trás. Quem já trabalhou muito bem no ranking de SEO ali, não se ferrar tanto. Entendi. E é tranquilo para qualquer um implementar esse protocolo nas suas páginas, colocar HTTPS? Tem todo o trâmite técnico, né? Mas não é tão complicado, ainda mais pelo Google tá pedindo. Assim, ele tem a consciência de que... Opa! Deixa mesmo. Ainda mais pro Google tá pedindo para todo mundo fazer isso, não é algo que vai exigir, sei lá, um mês de trabalho da equipe inteira para fazer.
Mas vale a pena investir nisso, porque é bom para você ranqueia bem no Google e ainda protege quem visita seu site. São dois pontos positivos para sua empresa, porque a empresa vai ter essa reputação de criptografar o tráfego e ainda vai ser bem ranqueado no Google, que pode aumentar talvez a conversão de vendas. E é legal que todo mundo tendo HTTPS acaba protegendo toda a internet, que é uma coisa que um especialista de segurança me falou, deve ser Security, se eu não me engano, que a única forma de proteger todo mundo é criptografar a internet. Isso é... Então, com HTTPS, todo mundo implementando HTTPS, é um passo rumo a isso. Sim, Ou seja, todos os especialistas de segurança dizem isso, né? Criptografia meio que a solução. Criptografia bem feita, só deixando claro. Não adianta você fazer uma criptografia, sei lá, que você embaralha a sua senha ali para proteger. Não, você tem que fazer um negócio bem trabalhado ali para proteger a senha com um código bem diferente, até colocando algumas coisas, alguns elementos falsos ali, mas enfim. É um passo rumo à criptografia total da internet, que talvez seja uma utopia, assim, mas... Mas as grandes empresas já começaram a criptografar o serviço de e-mail, né? Como o Yahoo e o Gmail mesmo. Exato, né? o Yahoo que anunciou que ia implementar na semana passada, acho. Outra boa notícia. Mas o Yahoo que sofre tanto de segurança, teve tantos problemas de segurança recentemente, é uma boa para eles. Pois é. Tem uma pergunta aqui do Daniel Moreira, mas eu acho que ela é mais interessante depois que a gente falar sobre o nosso próximo tema, que é o lançamento do Galaxy Alpha da Samsung, que foi anunciado essa semana, e ele, curiosamente, lembrou um pouco um outro aparelho muito famoso, muito conhecido. Parece, né? Parece, sim. E olhando de relance até parece, né? Não, na verdade, ele lembra bastante o iPhone da Apple. Pois é. Pegou um pouco mal para a Samsung isso, será? Eu achei curioso o fato de eles terem há poucas semanas chegado a relativo a um acordo em relação às patentes, e agora a Samsung simplesmente lança um smartphone tão semelhante ao iPhone. E a repercussão disso na imprensa foi bem grande. Diversos sites repercutiram internacionalmente, aqui no Brasil também, inclusive nós. E eu acho que isso pode gerar ainda um atrito. Pois é, o Galaxy Alpha, ele tem as bordas de metal e acho que isso é uma coisa que chamou muita atenção. Inovador, né? Inovador. Diferente. 4,7 polegadas, que dizem é o tamanho da... Talvez seja o tamanho da nova tela. Todos os rumores do novo iPhone dizem que ele será de 4,7 polegadas. 6,7 milímetros de espessura, 115 gramas. Parece que eu estou anunciando um lutador de boxe, né? Num canto, 115 gramas. E ele tem uma câmera de 12 megapixels, 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento interno, mas sem a possibilidade de ter um cartão microSD. Eles deram uma freada nas configurações, né? O S5 continua sendo, então, o smartphone topo de linha da Samsung, porque ele tem esse aparelho tem um processador, ele é um pouco mais fraco do que o S5, apesar do processador não ter sido revelado. Por enquanto, a gente não tem tantos detalhes. Outra coisa que a gente não sabe é se ele tem vedação contra água e poeira, como acontece com o S5 também, que eles têm as certificações IP67. Mas ele tem essa limitação de memória, que também é uma coisa que é bastante incomum para a Samsung, né? Então, mas... É curioso. Justamente por isso, por falar, não tem a possibilidade de colocar um cartão microSD, e como eles não divulgaram as outras configurações que geralmente chamam muita atenção, eu fico pensando que talvez seja mesmo... Ele não vai ter essas configurações top, não vai ser a prova d'água, não vai ter nenhuma grande extravagância, vai ser uma coisa mais básica e limitada, que há alguns podcasts atrás nós falamos sobre isso, sobre essa tendência de... Precisa de tudo isso? As pessoas querem mesmo um celular tão caro que faça tanta coisa? Será que não é melhor... Vamos dar um passo para trás e oferecer alguma coisa que mais gente possa comprar por um preço um pouquinho mais acessível? Sim. E aí, talvez eles não tenham divulgado o preço ainda. Certamente. Porque vai ser bom. Sim. Mas tem uma coisa que é meio curiosa. Ele tem uma configuração que parece ser topo de linha, mas a tela dele é HD, enquanto o resto do mercado é Full HD ou então até Quad HD, como é o caso já do LG G3. O que esse aparelho me lembrou foi um pouco quando a Motorola lançou o Moto X. Lançou assim com o processador dual core, quando tava todo mundo com aquele quad core, a Samsung falando de octa-core. E a Motorola foi lá e lançou um celular até humildão, assim, entre aspas, que era dual core, mas tinha 2 GB de RAM e tinha tela HD também, igual do Galaxy Alpha. Assim, não prejudicava o uso de forma alguma, você não sentia nenhuma lentidão enquanto você mexia com o bicho. E qual que é o aparelho? Vamos falar sério.
você não sentia nenhuma lentidão enquanto você mexia com o aparelho e tal. E quando eu tô dançando o break ali na frente. Enfim, ele lembrou muito a iniciativa, e um comentário que eu vi na web afora foi que o Galaxy Alpha é meio que uma versão reduzida do Galaxy S5, e só que com o jeito que a Sony fez com o Z2 e o Z2 Compact. Ela diminuiu a tela, mas não diminuiu as configurações tanto. Exatamente. Porque esse daí é um Galaxy S5 menor e com uma borda de metal e umas configurações um pouco piores, assim. Sim. Não tão piores, mas um pouco piores. Piores. Mas, Guzmão, você levantou um ponto bastante pertinente, porque a Samsung ainda não tinha nenhum smartphone para concorrer diretamente com o Moto X. Exatamente. Talvez ele chegue numa faixa de preço mais baixa, mais semelhante ao do Moto X, que é entre 1.000 e 1.500. E pode ser uma possibilidade interessante, porque por enquanto, na hora que você pensa nessa faixa de preço, as opções que você tem são o Moto X e o Moto X. Exato, eu enxerguei isso daí talvez como uma entrada da Samsung em um mercado que ela não estava mesmo. Né? Exatamente. Porque ela tem uns aparelhos na faixa de preço do Moto X, mas nenhum, você olha para eles, você olha para os aparelhos da faixa de preço do Moto X que a Samsung oferece, você fica meio... As configurações não condizem com o preço em muitos casos. Uns plasticões estranhos ali. O Daniel Moreira, a pergunta dele é: qual a importância de comprar uma atualização de um celular, visto que os novos modelos não trazem quaisquer inovações que mudem a forma como interagimos com os mesmos? Isso é uma boa pergunta, porque na verdade é uma coisa que atrai muito mais os entusiastas de marcas. Exatamente. Assim, sinceramente, eu não vejo uma razão, hoje mesmo eu não vejo uma razão grande para trocar meu celular atual por um novo. Eu tenho um Moto X, estou vendo o lançamento do X+1, mas a não ser que, sei lá, ele lave minha roupa, eu não pretendo comprá-lo tão cedo. Eu, por outro lado, recentemente mudei de celular, mas eu mudei de sistema. Então foi uma escolha, assim, de mudar, de sair de um sistema e ir para o outro. Aí é uma coisa que vale a pena, porque exatamente. O hardware do meu aparelho já estava limitado em relação ao mercado. Então Exato, por isso que eu mudei de aparelho. Agora, se você já tem um aparelho bom, não adianta muito o seu aparelho filmar em 4K se a sua TV da sala ainda é Full HD. Exato. Ô Daniel, eu ia falar que você está um pouco exigente, eu acho. A forma como a gente interage com os aparelhos. Sim, não sei se te deixa tranquilo, mas já há algum tempo a gente ouve os rumores da tal holografia, que a Apple vai colocar holografia no iPhone, que tem patente. E que isso talvez mude realmente a forma como a gente interage. Mas, assim, recentemente a gente tem visto várias atualizações nos sistemas de comandos de voz que estão começando a atuar em português. Exato. E pelo menos pra mim, eu senti que eu também mudei de sistema e agora eu tô falando muito mais com o aparelho. E isso é bem prático, assim, até uma coisa meio que você se sente meio louco, né? Oi, qual a previsão do tempo para amanhã em São Paulo? Pergunto isso quase toda noite no telefone. Então, eu acho que, de certa forma, é uma mudança de interação. Talvez ela esteja acontecendo de forma meio gradual e talvez você seja um super entusiasta de tecnologia. Exato. E aí você não sinta esse impacto, assim. Não é que a gente tinha o celular da cobrinha e aí, de repente, lançaram um telefone que você pode conversar com ele, que ele entende. Exato. Isso, mas essa evolução está acontecendo. É que ela acontece aos poucos. Essa é uma motivação para você trocar de aparelho, mas assim, de ano para ano, a atualização de funcionalidades, como você interage com o seu aparelho, não é tão grande assim. Se hoje você tem um topo de linha atual, ano que vem é bem provável que você não precise trocar de aparelho. Sim. Meio que a Apple definiu esse padrão de troca, né, de smartphone a cada 2 anos. Então. Né? Então, mais ou menos isso. Em muitos casos, talvez isso se aplique também, exceto que nesse período surja algum recurso muito inovador. Exatamente. Mas uma coisa que realmente ajuda, assim, na hora de você trocar de aparelho hoje em dia, pelo menos falando da minha experiência pessoal e das coisas que a gente observa aqui no Infolab, é que a bateria a duração da bateria tem evoluído. Sim. Tem começado a evoluir de algumas formas, ou com uma tela OLED, ou com duas CPUs mesmo. São coisas que ajudam no dia a dia, porque ninguém gosta de ficar andando com o carregador pra cima e pra baixo. Ou com aquela inteiro. capinha extra. Aquela capinha extra pra carregar, ou com uma bateria extra. Ninguém gosta de carregar tanto acessório, né? O Helginato 22, conta pra gente como fala esse seu nick aqui. Ele pergunta: é verdade que o Xperia Z2 trava depois de 5 minutos gravando em 4K? Nos testes que a gente fez, não. Não, né? Ele tem capacidade para guardar 5 minutos de vídeo em 4K? 5 minutos Porque de isso deve dar uns bons gigas. Não, dá uma boa... Talvez seja por isso que ele trava. Exato. Talvez, nesse caso, mas é questão também de você usar um cartão microSD, que é apropriado também para isso, um classe 10, alguma coisa
realmente veloz para conseguir gravar. Bom, a gente não tem relatos disso. E o Leonard Carvalho pergunta, o Galaxy Alpha para competir com o iPhone 6, mas ele tem hardware inferior ao do Galaxy S5, qual o sentido? Acho que, na verdade, assim, a gente não disse que ele vai competir com o iPhone 6, mas que ele tem uma carinha de iPhone e que ele tem o tamanho da tela do que dizem que vai ser o iPhone 6. Exato. É uma coisa de design, não é uma coisa de potência. Exato, porque de mercado o que a gente estava comentando é que ele pode vir para competir, quem sabe, com o Moto X, um eventual Moto X+1. O Moto X+1, eu imagino que a tela dele não vai crescer tanto, né? Porque acho que ele está no limite, assim, de... Tem alguns rumores dizendo, os rumores estão sendo repercutidos na imprensa internacional, de que a tela dele seria de 5 polegadas. Então, é que acho que a tela dele, do Galaxy Alpha e do iPhone novo, se for 4.7 mesmo, tá no limite do utilizável com uma mão só. Assim, eu tenho então, eu tenho a mão um pouco grande, então eu não sou um bom parâmetro, mas sei lá, você consegue usar com uma mão só? Assim, relativamente. Consigo. Exato, Aqui, então tá aqui bem temos no 5 limite, polegadas, assim. veja. A Grela tem um tablet. Nossa, não. Esse aqui eu consigo, tipo, só aqui no horizontal. Você não consegue tocar o ponto embaixo, superior. não. O cara tem uma TV de plasma, né? É quase a palavra proibida do Infolab, um phablet. O Luiz não tá aqui, então pode falar. Pois é. Aqui tinha uma outra pergunta do Daniel Rodrigues. Na verdade, é um comentário dele. Ele falando que o smartphone, na opinião dele, tem vida útil em média de 1 ano. Só 1 ano? É uma questão de gosto também. Tem gente que passa muito tempo com o mesmo aparelho. Tem algumas atualizações de software que meio que forçam o usuário a trocar de celular. Sim. Isso é uma lógica de mercado mesmo. Mas se você, por exemplo, optar por não fazer o update, ele vai durar mais tempo. Você vai perder o suporte de algumas coisas, como acontece com o Cadu, por exemplo. Ele não atualizou o sistema, tem alguns aplicativos que não funcionam muito bem para ele, mas o telefone dele continua atualizado, ele continua com bom desempenho. Você tem um iPhone o quê, Cadu? É o 4? Meu é 4S, estou satisfeito, não pretendo trocar tão cedo. Mas você está com o iOS 6. O iOS 6. Entendi. Olha, o que mais? É que a gente tem alguns comentários antes de terminar o programa. O Vitor, falando sobre o Google, falou que fica cada vez mais surpreso com quanto o Google sabe cada vez mais sobre os gostos dele e ele tem cada vez menos privacidade. Não só o Google, né? O Facebook também. O Facebook é a mesma coisa. Em relação ao assunto, o Google querer lançar o Google One, o celular que irá dominar todos os outros celulares Android de baixo custo. Então, ainda não saiu da fase de rumor já? O Google falou sobre isso no evento, verdade. no I.O. Mas por enquanto tá tudo na surdina, a gente só sabe que ele existirá. Exato. Mas meio que foi isso que o Google tentou fazer quando ele ainda era detentor da Motorola, lançando o Moto G. Exato. O João Vitor da Silva quer saber qual é o principal ponto forte e o ponto fraco do LG G3. Ponto forte a tela, ponto fraco a bateria. A tela é muito boa, então ele consome mais bateria. A tecnologia ainda não está adaptada de uma forma que as duas coisas consigam coexistir. Até eu entrevistei um executivo da LG, um especialista em celulares aqui no Brasil, e ele me disse isso mesmo, que se você quiser ter um smartphone que tem uma bateria melhor, uma opção que a LG mesmo oferece é o Flex. Por quê? Porque ele tem tela com tecnologia OLED. Então os pixels têm luzes próprias e isso ajuda a consumir menos energia. Porque, em vez de ter uma retroiluminação LED que acende todos os pixels, mesmo que os tons sejam escuros. Então, essencialmente é isso. Se você quer bateria, você tem que escolher o G Flex. Se você quiser uma tela com uma ótima qualidade, você tem que escolher o G3. E aquela tela gigante também, se você não se importa de carregar um tablet no bolso... Murilo Torres, rapidinho, qual a opinião de vocês sobre o Windows Server 2012? Mudando de assunto. Essa eu deixo pro Guzmão. Rapaz, evolução natural, acho eu. Eu confesso que eu não utilizo normalmente para ter uma avaliação tão forte assim. O que a gente usa aqui é o Windows 7 puro e simples. E a gente não chega a mexer com a parte de... Não, nem tanto. A parte raiz ali dele. Então, acho que eu não posso opinar tão forte ali, mas a questão da gente pesquisar um pouco também, eu fico respondendo os comentários posteriormente. Pois é, o Cido, 1972, disse que também ouviu dizer que o Z2 trava depois de 5 minutos de gravação em 4K e que esquenta muito, que até incomoda na mão.
Que ele esquenta um pouco, isso é verdade. Mas até aí todos os smartphones esquentam durante o uso, dependendo do uso que você estiver fazendo. Mas a gente pode até tentar avaliar aqui com o engenheiro-chefe do Infolab para a gente ver se isso realmente aconteceu em algum teste que ele realizou. Mas na minha experiência com o smartphone eu não experimentei isso, não aconteceu. De pauta? É uma sugestão de pauta. A gente Obrigado. testa. E o Reuginato 22 também fez um comentário aqui. Quando a Asus vai montar uma loja oficial no Brasil? Será legal comprar os tablets malucos da Asus. A Asus faz aqueles tablets que viram smartphone que vira tablet de computador e depois ele vira uma prancha, né? Ou algo do tipo, não sei, eles viram muita coisa. Prancha eu não sei. Meio que o tablet Optimus Prime, assim, ele vira um carro depois. Não era a Asus que tinha Transformer. O iPad Transformer. Rapaz, você chegou a ouvir alguma coisa relacionada à abertura de loja da Asus por aqui? Por enquanto nada. Isso sem perspectiva. Sempre na expectativa. Eu vi o rapaz comentando do senhor Hugo Barra venha para o Brasil. O Vitor Martins falou que estava esperando ansiosamente o Hugo Barra vir para o Brasil. Exato. Olha, você tinha falado, eu né? mantenho um contato com o Hugo Barra, mas a última coisa que ele me disse é que por enquanto não temos planos, não temos nada a declarar no momento. Então, ele já veio no Brasil em março. O escritório da Xiaomi está aberto aqui no Brasil já, aqui na Zona Sul. 3 pessoas. Tem 3 pessoas por enquanto. Ele não pôde revelar pra gente o que esse escritório vai fazer, sendo que os planos para o Brasil não estão definidos, mas essencialmente ele está liderando essa expansão internacional e a Xiaomi já está na Índia, já vai entrar na Colômbia e no México também em breve. A gente tem que esperar grandes coisas deles e torcer para grandes coisas, porque coisas legais. Vale lembrar que a Xiaomi desbancou a Samsung no maior mercado de smartphones do mundo, que é a China. Pois é. O Murilo aqui falou, esse podcast somente sobre celulares? Não, a gente falou de um monte de outras coisas. Você entrou só no final do programa, aí você pegou só isso. Na semana que vem entra mais cedo que você vê o programa inteiro. A gente fica por aqui. Tchau, tchau. Falou, pessoal.